A gente recapitula juntos agora o quarto dia de julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. No quarto dia, o ministro Luiz Fux foi claro e enfático. Defendeu a necessidade de um julgamento imparcial e a anulação total do processo. O ministro Luiz Fux afirmou que não há golpe de Estado sem deposição do governo eleito, que um rascunho de texto é mera cogitação e não houve execução de crime. É inegável que a minuta em questão ainda precisaria passar por inúmeras providências de diferentes sujeitos, para que pudesse ser capaz de gerar uma verdadeira tentativa, que agora, obedecendo o tipo, com emprego de violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático de Direito. O próprio coronel Mauro Cid afirmou em seu depoimento jamais ter imaginado, Mauro Cid, jamais ter imaginado que Jair Bolsonaro assinaria aquele documento. Nas suas palavras enfáticas, referindo-se à minuta, ele foi taxativo. O presidente não assinaria esse documento. Reputo, assim, não configurado o crime previsto no artigo 359-L pela conduta em análise ante a existência de mera cogitação ou ato preparatório. O ministro absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro de todos os crimes. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O ministro divergiu do entendimento de Alexandre de Moraes e Flávio Dino em diversos pontos. Em um posicionamento que surpreendeu os colegas, o ministro defendeu a anulação total do processo. Nós não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro. Estamos julgando pessoas que não têm prerrogativa de foro. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. O ministro também afirmou que a ação penal deveria ter sido iniciada no plenário geral da Corte. Fux aceitou ainda os argumentos dos advogados dos réus sobre o cerceamento de defesa pela quantidade de provas e pouco tempo para análise de todo o material. A defesa dos réus anotou com atenção especial uma referência feita pelo ministro Fux e já trabalha com a possibilidade de acionar tribunais internacionais para rever possíveis condenações. Fux destacou que o Brasil é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto de São José. Os advogados podem usar o voto de Fux para alegar perseguição política. São estratégias de pressão para tentar uma futura revisão do resultado do julgamento e até uma anulação da sentença. Além de Fux, mais 2 dos 5 ministros já fizeram seus votos. Alexandre de Moraes, relator da ação, votou em concordância geral com a denúncia. Flávio Dino concordou em partes, com penas menores para Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira. O voto de Fux começou por volta das 9 horas da manhã de ontem e só finalizou perto das 11 horas da noite, com algumas pausas durante o dia.
O ministro votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Neto apenas pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com isso, já há maioria pela condenação dos dois por um crime. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro votou pela absolvição de todos os crimes do almirante Almir Garnier, do general Paulo Sérgio Nogueira, do general Augusto Heleno, de Anderson Torres e de Alexandre Ramagem. A gente vai continuar ao vivo no assunto porque, diferentemente do que estava previsto, o início da sessão de julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros 7 réus no Supremo Tribunal Federal foi adiada da manhã de hoje para as 2 da tarde de hoje mesmo. Vamos até Brasília conversar com a Lívia Veiga, que tem todos os detalhes sobre o assunto e, inclusive, sobre os 2 ministros que devem votar hoje, né, Lívia? Bom dia. Oi, Fabiana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. É isso mesmo, Fabiana, hoje são esperados os 2 últimos votos. O motivo desse adiamento é porque ontem os ministros foram surpreendidos com uma fala bastante extensa do ministro Luiz Fux. Foram 12 horas justificando o voto dele com intervalos. Hoje a primeira a votar é a ministra Carmen Lúcia, que pode ter um voto decisivo pela condenação do ex-presidente Bolsonaro, já que o placar atualmente é de 2-1. Caso a ministra vote a favor, o Supremo já forma maioria. Em seguida, será dado o voto do ministro Cristiano Zanin. Amanhã, os ministros devem fazer a chamada dosimetria, que é o cálculo para definir as penas dos réus condenados. Até agora estão nesta situação o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Voltamos com vocês, Fabiana e Paloma.